Inicialmente eu planejava que esse vídeo fosse um conselho voltado somente ao público masculino, mas logo antes de começar a escrever, notei que tem um de valor equivalente, se não superior para o sexo oposto também. Na verdade, ambos os conselhos servem para ambos os sexos, mas por motivos biológicos, um tende a ser mais relevante para os homens e o outro para as mulheres. Quem me conhece ou acompanha no YouTube há algum tempo sabe que eu enfrentei sérios problemas com a preguiça e a procrastinação, o que me levou até a entrar em depressão no passado. E em vídeos anteriores eu já expliquei que não é possível tu fazer algo sem vontade, que tu precisa querer fazer para conseguir realizar uma tarefa, o que não significa que tu precisa sentir prazer realizando ela. Perceber isso foi uma grande virada de chave para mim que me fez parar de insistir em coisas que eu não queria fazer e de me sentir tão mal por não conseguir fazê-las. Porém, ainda tinha um outro problema. Para mim e para muitas pessoas, mesmo sabendo do que acabei de explicar, permaneciam sem vontade para fazer coisas produtivas no geral. Afinal, a maioria das nossas responsabilidades costumam não ser tão divertidas de realizar, o que impede muitos de funcionar no mundo moderno e cumprir com as expectativas da sociedade. E eu até já tava aceitando essa realidade quando solteiro, tipo, eu sou assim mesmo, eu me esforcei durante anos pra mudar e não consegui. Então vou aceitar minha natureza e conviver com ela, porque, como diz o ditado, aceita que dói menos. Essa frase geralmente é dita em tom de provocação, em briga de mulher, mas se parar pra pensar, tem uma sabedoria embutida nisso. Só que depois que eu tive meu primeiro namoro sério, uma ideia ficou mais clara do que nunca na minha mente. É possível criar vontades que antes tu não tinha partindo de vontades que tu já tem. Por exemplo, antes de iniciar a escrita desse texto, eu não sabia como começar, não sabia se as palavras iriam fluir e nem estava tão motivado a fazer um textão. Mas após as primeiras frases, entrei em um estado de motivação profunda para escrever que antes não existia. Ou seja, eu criei uma forte vontade usando outra vontade que eu já tinha como ponte para sua criação. E qual vontade foi essa? A de começar a escrever. Mas agora vem o grande conselho do vídeo que antes tinha passado despercebido por mim, talvez por nunca ter experimentado no passado, que é relacionamentos, principalmente para os homens, e filhos, principalmente para as mulheres. Essas duas coisas tendem a gerar bastante motivação nas pessoas, criar várias vontades novas que antes não existiam. E por que isso acontece? Porque fomos programados pela seleção natural para que fosse assim. E se quisermos ser produtivos, precisamos pensar em formas que geram essa produtividade com incentivos na natureza humana. E poucas coisas são mais motivadoras do que relacionamentos amorosos e filhos. Sério, nem a Ritalina, nem o Venvance, nem os antidepressivos e outros tratamentos que tive me motivaram tanto quanto ter uma namorada. Quando eu tava solteiro, eu tive períodos que cogitei até em morar na rua ou virar um parasita do governo aposentado por invalidez. Porque, afinal, eu era um vagabundo sem conserto, na minha visão. Só que, quando eu comecei a namorar, foi quando eu tive meu período de maior produtividade aqui no YouTube. 1 ano postando vídeo toda semana. E vídeos até que bem trabalhados. Dava bastante trabalho pra fazer eles. E quando ela se mudou pra minha casa, que eu criei vergonha na cara e comecei a trabalhar. Fora os cuidados com a higiene e aparência que antes eu negligenciava. Só que depois, quando nós terminamos, o meu estado de motivação também terminou. Quando eu tava solteiro, eu mal secava uma louça e passava fome pra não ter que cozinhar. O ponto é, quando tu tem alguém que ama e quer manter do teu lado, isso move montanhas. E até um preguiçoso dos infernos consegue se tornar útil. Portanto, já pensou em conseguir uma namorada, filhos ou até as duas coisas? Se nada resolveu tua preguiça, talvez isso te ajude. Esse conselho não é pra todo mundo, porque depende do quanto tu se importa com um namoro e crianças, mas acho que é um conselho válido pra maioria das pessoas. No meu caso, algumas coisas que antes pareciam impensáveis, depois que eu comecei a namorar, se tornaram alternativas razoáveis. Por exemplo, trabalhar em um mercadinho em escala 6x1, ou subir e descer lomba de madrugada na chuva de bicicleta para fazer entrega do iFood. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha aberto a cabeça de alguns e obrigado por assistir e até mais.